Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Palavras de Jesus, Evangelho de Mateus, últimas palavras do Senhor, antes dele subir ao céu, antes dele passar por tudo aquilo que ele passou no seu sofrimento, nos momentos onde ele foi traído, crucificado. Ele deu instruções claras aos seus discípulos, e essas instruções, dentre tantas, uma delas muito importante, muito para os nossos tempos, estão aí, escritas aí em Mateus capítulo 24, eu já vou ver o versículo aqui que eu coloquei, que eu não anotei o versículo aqui. Só um minutinho, tô achando aqui. Bom, você vai achar aí, data, que eu não estou achando nem eu aqui. Mas é Mateus 24. Diz assim a palavra do Senhor: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina, com banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Acharam aí o verso? Achou? 35. Essas palavras são palavras de Jesus, amados, que ocorrem justamente, como eu disse, pouquinho antes dele ser crucificado. E aqui ele vinha apontando informações valiosas que diziam a respeito dos eventos escatológicos que aconteceriam e que dariam sinais claros a respeito do seu retorno, da sua vinda. Falando do nosso tempo, falando do tempo de hoje. Ele alertou que ninguém ia saber o dia nem a hora, nem os anjos, nem ele mesmo naquela hora sabia quando isso iria acontecer, somente o Pai. Mas que o momento em que isso estaria chegando bem perto, o momento que essas coisas iriam estar acontecendo, teria uma semelhança justamente com os dias de Noé. Eu não sei se você, mas eu, desde que sou criancinha, eu ouço dizer que Jesus está voltando. É verdade ou não é? Nós ouvimos, só que isso hoje, por nós ouvirmos tanto e isso ainda não acontecer, às vezes torna-se um jargão no nosso meio, às vezes é tratado como uma coisa até natural, até normal, às vezes até objeto de zombaria, aquela coisa, ai Jesus, volta logo, ai Jesus, vem logo. Só que, amados, a palavra de Deus, ela trata o retorno de Jesus com muita seriedade, com muito zelo e com muito respeito. Muitos, ao ouvir falar do retorno de Jesus, são norteados por sentimentos de medo muitas vezes, porque às vezes questionam, poxa, Jesus vai voltar e eu não vou casar? Jesus vai voltar e como vai ser o crescimento dos meus filhos? Jesus vai voltar e a minha empresa, e os meus negócios, e os meus sonhos que não ainda se realizaram? Mas se Jesus voltar, o que vai acontecer? Quais são os meus planos aqui na terra? Como que eu vou vivê-los? Meus amados, a fé cristã, ela é uma fé esperançosa e centralizada em um lugar: a volta de Jesus e a nossa vida eterna ao lado dele. Não existe outra coisa que nós possamos apoiar a nossa fé. Nós vemos Jesus, os apóstolos, o apóstolo Paulo, eles sendo enfáticos a respeito de um desprendimento das coisas da terra e um foco nas coisas do céu. Eles dão a vida dele. Aqui o presbítero Daniel, ele ministrou aqui também as bem-aventuranças, falando justamente a respeito disso, para que nós não tenhamos foco nas coisas da terra, mas que os nossos pensamentos estejam nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, amém? Então, queridos, nesse lugar, nós vemos Jesus falando para não ajuntar tesouros, porque nosso foco é uma pátria celestial. É um lugar que não tem choro, não tem dor, não tem lágrima, não tem sofrimento, não tem escassez. Só tem a presença de Deus suficiente, de dia e de noite, a todo tempo.
E eu quero começar aqui, queridos, fazendo uma pergunta para você, que você seja sincero, para você não precisa responder para ninguém. E se Deus, hoje, estivesse tentando te avisar sobre algo, ou te entregar um plano para que você execute na terra, e esse plano não pense em coisas grandiosas, não. Um plano, cara, salvação da tua família, um braço que você vai estender para alguém, uma palavra que você vai liberar numa região, um trabalho missionário que você vai começar, uma empresa que você vai começar, mas que ela tem um propósito eterno. Se Deus estivesse te entregando algo para uma geração, hoje aqui nesse lugar, e você não estivesse percebendo, como seria isso para você? Se você daqui 5 anos, 10 anos, tivesse o sentido de que Deus te entregou algo e você não percebeu. Foi exatamente isso que aconteceu nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 11, leia aí comigo, por favor. A Bíblia diz assim: Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Em algumas traduções, cheia de maldade. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: eu decidi acabar com os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Até aí por enquanto. O que eu percebo aqui, queridos? Primeira coisa é que Deus vê tudo. Deus sabe do caos, Deus sabe da iniquidade, Deus sabe do avanço da maldade, Deus sabe do coração humano, às vezes tendencioso a fazer umas coisas que não agradam. Deus sabe de tudo. Só que o que eu atento aqui, amados, é que as pessoas, elas viviam os cursos da sua vida como se isso não existisse. As pessoas tocavam, o mundo não estava parado, o mundo não estava no pause, o mundo estava funcionando. Estavam tendo planos, estavam tendo projetos, as pessoas estavam se relacionando, o povo seguia sua rotina, banquetes, festas, casamentos, rotina automática, coisas boas que nós gostamos de fazer e que são realmente boas, mas eles não tinham a ciência de que um dia eles iriam prestar contas dos seus atos, que eles iriam prestar contas daquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam estudando, casando, comprando, vendendo, começando negócios, emprestando, até o dia que Noé entrou na arca. E quando Noé entra na arca, amados, Jesus estava dizendo: ei, geração, atentem ao movimento profético que Noé fez naquela época, atentem ao que está acontecendo na terra hoje, atentem àquilo que eles estavam envolvidos quando veio o dilúvio e levou a todos. E aí nós perguntamos: mas que mal que há de comer, de beber, de comprar, de vender, de começar uma empresa, de sonhar, de ter um plano? Que mal que há nisso? São coisas boas, sim ou não? Quem é solteiro aqui? Quem quer casar? Né? Coisas boas. Quem quer ter uma empresa aqui? Quem quer ter um negócio que gere fruto, que gere renda, que você possa abençoar pessoas, que você possa investir no reino? Quem quer? Nós queremos. Né? Quem quer ter relacionamento, quem quer, são coisas boas, amados. Só que aqui, o grande problema, amados, é quando o comportamento das pessoas, e aqui eu não estou falando somente de pecado, embora eles estavam em grande nível de iniquidade, de pecado, mas o ponto aqui é um só, amados: o coração humano distraído. Esse é o ponto. É quando nós nos distraímos com tantas coisas, que nós não levamos com seriedade a palavra de vida eterna de que Jesus está voltando, e quando Ele está voltando vai ser como nos dias de Noé. Vai ser como nos dias de Noé. Então aqui, esse é o ponto. O problema é quando nós estamos só focados no aqui e no agora. Quando nós estamos focados só com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Aqui, quando a sociedade disser: agora tem paz, agora tem segurança, agora está tudo tranquilo, é que acontecerá repentinamente. A pergunta que eu te faço, e eu quero que você faça para alguém bonito aí do seu lado. Se estiver difícil, olha para cima. Fala assim: e aí, você está preparado? Sabe por quê, queridos? Quando Deus estava falando com todo mundo, porque Deus fala com todo mundo, sim ou não? O problema é a distração.
O problema é que é tanta coisa que a gente não ouve Deus falar. E quando Deus estava querendo falar com todo mundo, Ele encontra um homem chamado Noé. Enquanto todos estavam distraídos, Deus encontra um, porque Deus estava liberando um plano de salvação. E escuta isso aqui com muita atenção, queridos. Deus nunca pega uma geração de surpresa. Deus sempre vai levantar a geração Noé para pregar e levar a salvação. Deus sempre vai inquietar os seus filhos para que eles realizem planos celestiais aqui na terra. E Deus quer liberar uma voz aqui neste lugar sobre a mim e sobre a tua vida, porque Deus quer preservar a tua família, Deus quer preservar os teus filhos, Deus quer preservar a tua igreja, Deus quer preservar este lugar, Deus quer guardar porque Ele quer te entregar um plano celestial. E se você crê nisso, dá um glória a Deus aqui. E o texto continua, versículo 14 diz assim: ei, construa, fala assim comigo, construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água, divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 de largura, 13,5 de altura, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. É a relação aqui. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor da arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres humanos que respiram, tudo que há na terra morrerá. Porém com você eu firmarei uma aliança. Deus começa com uma ordem, com uma direção, com uma voz de comando. Execute o plano. Constrói uma arca. É interessante aqui, amados, nós estamos falando de distração, tá? Não perde o foco aí. É interessante que Deus não vira para Noé e fala: ei, Noé, vai orar 3 meses para ver se eu confirmo no teu coração para você construir essa arca. Deus não vira para Noé e fala: ô Noé, vai orar mais um pouco, vai avaliar a tua geração, vai ver o coração da geração para ver se você sente que realmente é o teu momento de construir essa arca. Não! Há momentos, amados, na nossa vida que o maior ato espiritual não é apenas orar, é obedecer o que Deus está falando. Tem momento, amados, que a gente com tanta distração, a gente tem que cuidar. Porque às vezes a gente está orando por planos que não são planos que Deus deu. Porque a gente tem muito barulho, a gente tem muita distração, a gente tem muita vontade, a nossa alma ela é muito inquieta, a nossa mente é muito acelerada e a gente quer tudo. E às vezes a gente não faz nada. E a gente espera tudo acontecer. E Deus já falou: construa a arca. Não é vá orar pela arca, vá buscar informações pela arca. Queridos, é colocar a mão no propósito. Mesmo quando não faz sentido para você. Mesmo quando as evidências não estiverem claras. Mesmo quando a chuva não dá indício que virá. Nesse momento, nesse ponto, amados, é que a geração Noé é levantada. É quando eu obedeço sem saber porquê. É quando não faz sentido as coisas. Deus, Ele sempre vai tocar através das coisas celestiais em coisas que talvez não fazem sentido para a nossa geração barulhenta. Deus vai sempre entregar planos para aqueles que buscam no secreto, para aqueles que ouvem a voz, para aqueles que se separam. A Bíblia diz que Noé era íntegro diante do Senhor e dos homens, e Deus achou graça diante dele. A graça é graça antes de ser graça, essa graça que é vendida barata aí fora. A graça já é graça lá atrás. Deus olhou para Noé e viu graça nele. Por quê? Por causa da integridade do seu coração. De tudo que você tem para guardar, Provérbios diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amados, versículo 22 diz: e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Uma geração que se vira para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus em obediência, ela tem habilidade em Deus. Guarda isso no teu coração. Uma geração que ouve a voz de Deus, ela tem habilidade no próprio Deus de cancelar
todas as outras vozes ao redor dela. Posso te provar isso? Constrói uma arca. Por quê? Porque vai vir dilúvio, chuva. A Bíblia fala que nunca tinha chovido na terra. Já parou para pensar nisso? Para que eu vou construir se não chove? Como que eu vou construir? Tá bom, que eu descubro que é uma chuva. Ele não sabia o que era chuva. A Bíblia fala que vinha um orvalho pela manhã, fininho. Não sabia o que era chuva. Quanto mais tempestade. Aí tudo bem, Noé descobre. Tá bom, vai Deus, vamos supor que eu entenda que a chuva vai vir uma aguaceira aqui, vai vir um negócio doido. O que é uma arca? O que é uma arca? Será que ele foi pro YouTube? ChatGPT, arca, medidas, como construir, tudo bem. Comprar madeira do tamanho na marcenaria. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo? Os planos celestiais às vezes nunca vão fazer sentido na tua vida. Mas Deus levanta uma geração que se move pela voz de Deus. E Deus está despertando aqui hoje, eu creio. Eu creio que isso aqui não é um lançamento do livro. Você não veio aqui ver nada. Você veio aqui ouvir um despertamento no teu espírito. Porque o que eu falar para você pode mexer na tua carne, pode chacoalhar a tua alma, pode até cair uma lagrimazinha aqui num canto aqui, mas se não tocar no teu espírito, amado, não vai adiantar de nada. Então a minha oração é para que o Espírito de Deus testifique no teu espírito que você está sendo desperto aqui nessa noite para um plano de salvação. E que durante esse culto aqui Deus coloque pessoas no teu coração, Deus coloque lugares no teu coração, Deus coloque chamado no teu coração, Deus coloque o teu ministério no teu coração. Porque tem barulho, a gente dá mais voz para a internet do que para a voz de Deus, queridos. A gente perde mais tempo vendo notícia de política do que vendo o que Deus tem para mim nessa situação. Cara, mais vale um dia em tua presença do que 1000 em outro lugar, meu Senhor. Eu quero estar à porta dos teus átrios, eu quero estar na tua casa, eu quero estar na tua presença, eu quero chorar na tua presença. E não era desses, queridos. E aí tudo bem, vamos supor, Noé recebeu lá o plano, o projeto, a madeira de cipreste, tudo bonitinho, tal, compartimento, a água vai vir. Convencer minha mulher. Meus filhos. As minhas noras. Que eu nem tenho, só vou ter daqui a 48 anos. Era pra vocês rirem agora, vocês não riram? Brincando. E ainda pegar um animal de cada espécie, macho e fêmea. Cara, Noé tinha que entender. Vamos lá, gente. De previsão do tempo. Ele tinha que entender de construção civil, naval. Ele tinha que entender de adestramento de animais. E ter um poder de persuasão absurdo para convencer os outros a comprar a loucura que Deus deu para ele. Cara, a geração Noé é uma geração que cancela todas as vozes da impossibilidade. Ela ouve o céu, ela recebe do céu, e quando ela recebe, ela começa a colocar em prática tudo aquilo que Deus já projetou. A arca não caiu do céu, queridos. A arca não foi improviso, ela não foi fruto de uma emoção, ela não foi fruto de um culto que eu fui, ela não foi fruto de uma conferência que eu levantei minha mão. A arca, ela foi fruto de um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento onde o próprio Deus entregou para um homem um projeto que salvou tudo que eu e você conhecemos como mundo atual hoje, cara. Isso é muito grande, queridos. E eu declaro que tudo que você construir em Deus em obediência, Deus vai fazer prosperar. Tudo que você construir no Senhor em obediência, Deus vai multiplicar, Deus vai avançar. Cedo ou tarde você vai olhar e vai falar: isso é para salvação. Nada vai em vão. Quando você fala em salvação, meus queridos, nada é em vão. Quando Deus me deu o salmodiar no meio da pandemia, eu comecei a escrever, eu não sabia o que ia. Deus falou, eu comecei a escrever, a fazer as lives, cara. 6 horas da manhã. Loucura. Ninguém sabia. Sabe aquelas primeiras lives que o cara ligava a máquina, ele estava de pijama, ele esquecia, ele corria para trocar. Sabe aquelas baixarias lá do início, lá 2020? Fiz várias, cara. Olhava na hora que ligava a câmera, cara, os cabelos pareciam doidos, cheios de ramela. Eu falei: meu Deus, cara, tem pessoas olhando aqui para mim. E aí eu ia lá e tal, aí a gente foi fazendo. 6 horas da manhã, Deus foi claro comigo. Primeiro dia da pandemia, Ele falou: se apega ao salmo, senão você não vai aguentar. A gente tinha acabado de mudar uma cidade, pastorear uma igreja.
Eu não conhecia ninguém da igreja. Aí se eu ligava para os irmãos da igreja, oh, esse pastor é doido, ele está querendo ficar perto. Aí se eu não ligava, esse pastor é um louco, ele não quer as ovelhas. Aí eu fui para o Salmo. Vou resolver. Aí quando estava lá na frente, Deus falou, comece a escrever o que você está, as experiências que você está tendo. Queridos, uma coisa é uma semana, né? Outra são 2. Outra é um mês. Você já fez as contas que 150 salmos, cara? Todo dia 6 horas da manhã. Tem dia que você não quer. Tem dia que você não tá legal. Tem dia que você fala, Deus, hoje eu não vou. Eu não vou. E eu falava para Deus, não vou. Eu ligava o play lá contrariado, emburrado. Nem falava bom dia. Já ia logo pro salmo direto. E Deus deu graça. Aí Deus falou para escrever. Cara, os testemunhos que eu tenho ouvido do salmo, queridos. Meu pai, que nunca foi na igreja, foi uma vez. Ele pegou o salmo, cara. E aí um dia ele ligou para mim, ele falou, filho, eu tô lendo o teu salmo, meu salmo. Aí ele falou, cara, eu cheguei no 121 lá, que diz que eleva meus olhos por monte, de onde vem o socorro, né, filho? Tem hora que a gente tem que levantar a cabeça mesmo, porque meu pai sofre de depressão desde que eu tinha 11 anos de idade. Toma remédio, tratamento de eletrochoque no Hospital das Clínicas lá em São Paulo, porque os remédios não fazem mais efeito, uma loucura. Um negócio que não cabe na nossa cabeça. Aí passou uns dias, filho, tô lendo 126, né? Então ali diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Então quer dizer que o tempo da tua infância que eu perdi com você, a gente pode voltar a ter alegria? E aí meu pai foi indo. Sabe o que aconteceu? Um dia ele me ligou e falou, ô filho, sabe aqueles 20 remédios que eu tinha que tomar todo dia? Tô tomando um só para dar uma dormidinha. Vocês entendem o que é isso, gente? Quando a gente recebe um plano do céu, é relacionado à salvação de alguém, cara. É relacionado à cura de alguém, cara. Tiago diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Por quê? Para gastar para nossos próprios deleites, distração. A gente acha que a gente quer, não sabe se como uma bicicleta, se casa, se vai correr a maratona, a meia. Parecia eu ontem, estava todo perturbado. Não sabia se corria a maratona, a meia, os 10, os 5 ou ficava em casa. Aí os caras ficavam botando pilha lá e eu fui lá, que eu me machuquei, aí eu tive que correr a meia lá e corri. Então manquetola até agora. Mas Deus é bom. A gente tem que saber o que a gente quer, cara. A gente tem que buscar Deus. Deus é claro, Ele é Pai, Ele é grandioso. Imagina, meu santo, você tem o Criador do universo, cara. Aí você vai lá ouvir o pastor da internet, que você não sabe nem quem é, cara. Você tem acesso à sala do trono. Aí você vai ver o mais popular. Vou ver quantas curtidas tem aqui. Cara, meu, não sabe se o cara trata bem a mulher dele, se o cara é um homem de Deus, se o cara paga os impostos dele, se o cara é um pastor realmente de ovelha, ou se é um pastor popularzinho aí que fica atrás de frufru. Vocês estão aqui ou não estão? A geração Noé, meu, sabe a voz que ouve, cara. Porque ela ouve a voz do pastor dela. Ela ouve a voz do bom pastor, e o bom pastor nunca falha. E quando o bom pastor fala com homens de Deus, como o seu pastor terreno, fala na mesma linha. Deus nunca vai falar uma coisa contrária daquilo que o seu pastor está falando para você. Por quê? Porque ele dá conta de vocês para Deus, assim como eu dou dos meus. Vocês estão aqui ou não estão? Então, queridos, alinha a tua vida com Deus, porque nunca vai ser, queridos, por outra coisa a não ser por obediência. Não é pelos teus dons, pelos métodos de construção de arca. Não é pelos cursos que você possa fazer. Cursos são bons, eu faço também. Estudo também, vou atrás, corro. Tenho outras profissões que eu exerço também. E eu vou atrás, gosto. Mas não é por isso que vai vir. Vai vir por aquilo que Deus te entregou. E agora eu te pergunto, você pergunta para alguém mais bonito do que o outro que você perguntou antes. Se tiver mais difícil, você olha mais para cima ainda, que vai vir teu socorro agora. Qual foi o plano que Deus te entregou? Pergunta aí. É sua família? Construa. É a unção que está sobre a sua vida? Construa sobre ela. É o ministério, é a oportunidade que Deus te deu de servi-lo a Ele com alegria na casa de Deus? Construa com o melhor. Construa com alegria.
É uma oportunidade de trabalho, por mais que não seja aquela uau, mas é uma porta, construa. Ah, não é o que eu quero, mas abriu, honre, construa. Seja um homem de Deus lá, seja uma mulher de Deus lá, que você vai ver o que vai acontecer. O que foi que Deus te entregou? Nós precisamos discernir essa voz e agir, queridos. Porque tem muitas vozes que estão predominando. É a voz da autopreservação. Opa, não, eu não. É a voz da zona de conforto. Não, fica aí quietinho, cara. Fica aí quietinho, olha aí o que já aconteceu. Não se envolve, olha. Sabe, os barulhos. Afinal de contas, você não é capaz, você não vai conseguir, você vai se frustrar. Não se envolve nisso. Não se envolve nesse relacionamento. Ouça o seu coração. Ouça as suas emoções. Meu Jesus. Jesus está voltando, queridos. Como nos dias de Noé. Sempre haverão duas vozes. Quem lembra do pica-pau aqui, Tom e Jerry? É um aqui, outro aqui, cara. É o tempo inteiro tagarelando. Vai lá, faz isso. Mete o pé. Grita mesmo. Outro, calma, filho. Você é homem de Deus. Você morreu para essas coisas aí. Vai lá, faz isso. Calma, filho. Calma. Vem tranquilo. Busca a minha presença. E esse é o modelo que a geração de Noé vive. Essa é a forma que as promessas de Deus vão te alcançar nesse tempo, amados. Porque esse tempo é o tempo onde as pessoas dão mais ouvidos pro mundo, cara. Fica sem foco. Sabe? Fica desesperado, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa, começa um curso, não termina, estuda aqui, não vai, aí vai na igreja, aí essa igreja, eu não gostei do som, eu não gostei do pregador, aquele dia tinha um cara lá vendendo o livro do Noé, eu não gosto nem do Noé, quanto mais do cara, e aí, tô brincando, eu sei que vocês gostam de mim, mas, aí a gente começa o quê? A fazer concessões com as coisas nossas, e não com a voz de Deus. A gente começa a querer encontrar a fórmula secreta. Você já viu hoje em dia? Todo mundo quer ficar milionário rápido. Todo mundo quer fazer um vídeo e o vídeo estourar e ficar ricão. Ninguém quer trabalhar. Profissão mais desejada dessa geração: TikToker. Aqui não. Cadê os médicos da próxima geração que vão chegar nos hospitais e falar: ei, o que eu tenho para fazer eu faço, mas daqui para frente é a mão do Senhor que vai operar o milagre? Né? Cadê os advogados que vão chegar e não vão se corromper com as coisas desse mundo e vão falar: ah, não, peraí, a lei é a lei, ela vai ser obedecida, é na integridade, é na justiça, é na lealdade. Cadê os professores que vão invadir as universidades federais, que estão tomadas de valores contrários, de ideologias que vêm para roubar, matar e destruir a tua fé? Cadê essa geração que vai se levantar lá e vai dizer: não, aqui é assim diz o Senhor? Aqui tem propósito de Deus, aqui tem uma geração sendo educada, sendo edificada na palavra de Deus. E aí ficar correndo atrás do vento, amados. E aí cai nos males, ganância, estresse, burnout. É os males da terra. Por quê? Porque não para, a mente está sempre acelerada. Relacionamentos fracos, superficiais. Uma hora ama, uma hora odeia, uma hora casa, outra hora não casa. E aí vai indo para esse lugar. E aí pessoas que receberam até planos maravilhosos e não executam. E sabe qual é o lugar mais rico na terra? Esse lugar tem nome. Você pensou Dubai, né? Não. Esse lugar se chama cemitério. É o lugar mais rico da terra. Sabe por quê? Porque debaixo daquela terra estão os planos que não foram concretizados. As canções que não foram compostas, os livros que não foram escritos, os chamados que não foram executados. Ali debaixo da terra estão planos celestiais enterrados para uma geração. Mas que em nome de Jesus, aqui em João Pessoa não. Aqui não, aqui Deus vai ativar poderosamente o que Deus mandou você construir. Noé abraçou o plano divino e ele teve que lidar com a opinião da multidão. Ele teve que lidar com muitas vozes. E Deus quer libertar as nossas vidas aqui, essa geração do peso que carrega, gerenciando as expectativas que os outros colocam em você.
A maior liberdade que existe é quando você descobre que não tem ninguém igual você. E que você é único e único, que Deus te fez desse jeito. E está ótimo, está maravilhoso. E Ele tem algo para você, porque Ele te ama a tal ponto que... Olha aqui, ó. O teu dedão. Olha para ele. Não, ao contrário, aí você viu tua unha, cara. Aqui, ó. Ninguém tem essa digital na terra. Só você tem. E por que a gente se preocupa tanto com as expectativas dos outros? Por que a gente perde tanto tempo pensando no que os outros vão pensar de nós, construindo nossa arca? Por que a gente fica nessa? Cara, vira para alguém do seu lado e fala assim: você foi chamado para remar contra a maré. Quando a gente tenta ser quem Deus não nos chamou para ser, a gente gasta a energia que era para construir algo em Deus. A gente se desgasta porque a gente quer fazer coisa que Deus não nos chama para fazer. A gente interpreta. A gente vira um na igreja e outro lá fora. E outro lá, e outro lá, e outro lá. E isso gasta, porque você tem que se preocupar. Quando eu era mais novo, antes de conhecer Jesus, eu era tão mentiroso que eu tinha que contar mentira para mim mesmo umas 3 vezes para me acreditar, para que quando eu contasse, ela parecesse pelo menos um pouquinho com a verdade. Pensa no trabalho que dá isso. Quando eu descobri que eu não precisava mais mentir, cara, o cara falou assim: que bom, cara. Conheci a verdade me libertou. Agora eu lido com a verdade, eu falo a verdade. A verdade é suficiente, Jesus é suficiente. Ele conhece teu coração. O plano que a gente deu foi Ele. Sabe quem é o maior interessado na execução? É Ele. Então quando você sair amanhã para o teu trabalho, quando você sair para a tua escola, para a tua faculdade, fala: Jesus, vem comigo, cara. Eu estou com dificuldade de executar isso, mas foi o Senhor que me deu. E agora, o que eu faço? Eu estou com dificuldade de fazer isso acontecer, mas o Senhor me deu esse plano, o que eu faço? Cara, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. O Salmo número 34 diz que os anjos de Deus acampam ao redor daquele que o teme. Meu, você tem noção quem está contigo, cara? Você tem noção de quem está contigo? Se você não tem, faz igual Eliseu, cara. Vai ali, olha para o monte e fala: olha lá, ó. Olha lá. Eliseu, o servo de Eliseu, estava com medo dos sírios. Aí a Bíblia chama de Eliseu de o homem de Deus. E o outro ele chama de servo. A gente precisa entender que nós somos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus olham para o caos e vem carruagens de fogo, cavalos de fogo, a intervenção do céu. E eu quero declarar sobre a tua vida que mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Pare de temer aquilo que não vem ao caso. O teu Deus é muito maior, cara. Que Deus aumente a tua expectativa nele aqui nessa noite. Porque quando Deus te dá uma palavra, vai para cima, enfrenta a corrente contrária, não esmoreça. Quando a gente pauta a nossa vida, a nossa conduta na voz de Deus, nenhuma crise pode te afetar, pois nós sabemos que essa crise produz no nosso interior uma força, uma capacitação, um vigor, a ponto de nós chegarmos além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Quem imaginou que a gente ia ter força como ministério para passar por o que a gente passou, cara? Quem imaginou quantas vezes eu falo: Deus, eu não tenho força para isso, eu não tenho capacidade para isso, para ouvir essas vozes, para ouvir esses barulhos, para ouvir essa tempestade, para ouvir essas falácias, essas mentiras, para ver as pessoas que estavam para entrar na arca pulando do navio. Eu não tenho capacidade para absorver isso, Deus. Eu não tenho condição de absorver isso, Deus. Mas eu quero ouvir a tua voz. E a voz de Deus para mim foi: permanece, filho. Permanece que eu estou contigo, permanece que eu vou te honrar, permanece porque o teu coração está reto diante de mim, permanece porque eu ainda guardei alguns para estar do teu lado, para vocês viverem o melhor tempo aqui nessa terra. Ainda há esperança para a igreja no Brasil, ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para este ministério. A glória da última casa será maior do que a primeira. Essa é a palavra de Deus. E é engraçado, queridos, que Deus não fala assim, ó, construa.
Será que eu falo isso ou encerro aqui, pastora? Eu estou me comportando? Estou me comportando? Estou? Qualquer coisa você dá um toque, tá? Não que eu vá me comportar depois do toque, mas pelo menos... E Deus fala assim para Noé. Daqui a pouco eu vou sentar aqui, viu? Que a panturrilha está doendo, cara. Essa aqui olhou para mim agora. Deus não fala assim para Noé, construa aí. Vai. Ele fala, construa assim. Deus é Deus de detalhes, igreja. Deus é Deus de detalhe. Toda a palavra de Deus tem detalhes, tem riquezas, tem profundidade, tem coisas maravilhosas, tem revelações, tem coisas que ninguém viu, ninguém ouviu, nem chegou no coração. Tem coisas que são maravilhosas, cara. Só que a gente tem que perder tempo com Jesus. Deus deu medidas para Noé. Ele deu estrutura, Ele deu detalhes da forma, do material, do propósito. Ele é detalhista e Noé não podia alterar nada do plano. Noé não podia ajeitar a arca para o seu gosto pessoal. Eu acho que a arca tem que ser assim. Não, aqui tem que ser desse jeito. A madeira eu vou trocar, vou pôr outra, tá mais barata. Essa aqui, se preste ali da madeireira, tá caro. Eu vou pegar um pino salto clavado. Noé poderia pôr em risco o plano de salvação se ele mudasse para fazer do jeito dele. Isso é sério, cara. Quando a gente muda para fazer do nosso jeito, a gente pode estar pondo em risco o plano de Deus, cara. Ele não podia alterar nada, ele não podia modernizar, ele não podia reinterpretar. Olha, veja bem, não é bem assim. Ele não podia, não tinha como. Não podia trazer uma nova ideia, dar uma maquiada, fazer um negócio bonito, um novo church por aí. Quanto mais alinhado com Deus, mais Deus manda a presença. Quanto mais alinhado com Deus, mais Deus manda o suprimento. Quanto mais alinhado com Deus, mais Deus manda toda a suficiência. A precisão espiritual é algo tão poderoso. E quanto mais Deus manda, e mais se obedece, mais vai fluir na tua vida. Mais a arca vai flutuar. Mais a arca ela vai navegar, ela vai fluir nas ondas que Deus está te levando. Ela vai resistir, porque a tempestade é forte, é dura, cansa. Os dias passam e às vezes não vem a resposta. E você não sabe quando vai acabar aquela tempestade. E você tem que ir no plano de Deus, senão você vai ficar à deriva no mar. E a gente tem que abraçar, porque o propósito de Deus, ele não é negociável, ele é obedecido e pronto. Deus te deu toda a matéria-prima e todos os materiais necessários para construir aqui. Vamos construir então aqui? Posso construir? Deus deu uma direção, madeira de ciprestre. Fala, ciprestre. Agora fala rápido 4 vezes. Ciprestre, ciprestre, ciprestre. Muitos foram batizados em línguas estranhas agora. A madeira de ciprestre, queridos, ela é uma madeira muito interessante, porque ela é encontrada no deserto. E Oséias capítulo 13, versículo 5 diz que Deus nos encontrou no deserto. Na tua pior dificuldade, na tua pior sequidão, no teu pior caos, aonde aparentemente nada produzia, aonde aparentemente nada dava certo, Deus olha para isso e ali Ele começa a criar matéria-prima para o teu milagre, para o teu chamado, para o teu plano. Você já parou para pensar nisso, cara? Constrói uma arca. Com a madeira do quê? Que lembra o meu deserto. Meu Deus. Deus escreve a tua história antes de você imaginar, queridos. Esse tipo de madeira é conhecido pela sua resistência. Esse tipo de madeira ele é conhecido porque ele não absorve o macroambiente. Ela é uma madeira na qual as tramas dela são mais fechadas. Ela não permite que as coisas externas influenciem a sua natureza. Ela não permite que o clima mude a sua forma dela expandir ou dela reduzir o seu tamanho. No plano espiritual, isso aponta para um tipo de vida que Deus quer levantar em nós. Uma vida que não se corrompe, que não se contamina, que não apodrece com as águas das filosofias desse mundo. Em dias de relativismo, em dias de corrupção moral, de pressões, Deus levanta uma geração de ciprestre.
Deus levanta uma geração firme, famílias firmes, uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja resoluta, uma igreja que permanece nos propósitos eternos. E ele não fala só do cipreste. Ele fala, passa betume. Fala betume. O betume é tipo de uma resina, uma gosma, que é passado com um propósito de tipo uma impermeabilização. Orei em outras línguas agora. Aonde? Aquilo que está fora não entra, aquilo que está dentro não sai. A Bíblia diz que o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para restaurar os cegos, para abrir as prisões. O óleo santo do Espírito, queridos, ele nos cela do mundo. Ele nos cela das impossibilidades e nos dá autoridade no mundo espiritual. Para nós pisarmos serpentes e escorpiões. E ainda se a gente comer alguma coisa ruim, não nos fará mal. O óleo. O que está fora não influencia dentro, o que está dentro. Eu não perco. Eu só dou. Eu não perco. Não me é roubado. Vocês estão aqui ou não estão? Nada do que está fora entra na tua vida. Quando você mantém uma vida cheia do Espírito Santo. E aí ele continua dizendo, divida toda a parte interna em pisos e compartimento. Fala, compartimento. Deus é um Deus de organização, não é Deus de bagunça. Então talvez nesse plano que Deus está te dando aqui hoje, comece a organizar. Comece a ter organização, que Deus não habita em meio à bagunça, queridos. A arca não era um galpão vazio, de qualquer jeito. A arca era um ambiente organizado para quê? Para preservar vidas, cara. Ele tinha que preservar, ele tinha que sustentar, ele tinha que limpar, tinha que ter higiene, tinha que ter horários, tinha que ter rotina. Deus é Deus de ordem, queridos. Não existe propósito sem organização. Não existe chamada sem estrutura interna, com gambiarra. Não existe, amado, obra de Deus sem responsabilidade. Espiritualmente, os compartimentos, eles simbolizam áreas da minha e da tua vida que precisam ser alinhadas, precisam ser organizadas. Precisa estar alinhado. Lembre-se de uma coisa, isso é muito importante. Noé estava prestes de um tempo novo, de um recomeço, o recomeço da humanidade. Deus estava dando Ctrl Alt Del no mundo. Sabe o que é Ctrl Alt Del? Só os antigos sabem, né? É reiniciar a máquina. Deus estava dando reset. Está aqui não? Como nos dias de Noé será o dia que vai vir o Filho do Homem. Amados, prioridades espirituais colocadas no devido lugar. Organização. Dê as prioridades. Muita gente se perde não por falta de chamado, querido, mas por falta de compartimento. Muita gente se perde por falta de organização. Sem ordem tudo se mistura. Sem ordem, querido, tudo muda. Não tem equilíbrio, tudo se perde, tudo vai para qualquer jeito. E aí eu já estou encerrando aqui. Esse A eu nunca sei, cara. Deixe uma abertura de 45 centímetros abaixo do teto ao redor de toda a arca. Fala assim comigo, uma janela no alto. Cara, Deus é tão detalhista e tão maravilhoso, cara, que Ele não põe a janela do lado. Ele põe a janela no alto. Sabe por quê, queridos? Em momentos de tempestade, olhar para ela não vai resolver nada. Lá fora estava o caos. Estava caindo tudo. Sabe o que Deus faz? Noé, antes de começar o dilúvio, eu vou te mostrar o caminho. Quando tiver o caos, quando tiver a tempestade, quando tiver tudo sem controle, quando você se sentir tentado a olhar para fora para ver o que está acontecendo, você não vai conseguir nem olhar. Você vai ter uma opção só, Noé. Elevo meus olhos para o monte, da onde vem o socorro. Cara, em tempo de tempestade, queridos, não queira buscar resposta no plano horizontal, busque resposta no plano celestial. Busque força em Deus, busque força na presença de Jesus, busque força no céu, porque o socorro ele vem de lá.
Quando tudo está desmoronando e você olha para Deus, a tua visão é aperfeiçoada novamente. A direção vem novamente, a força vem novamente. A estratégia do nosso inimigo sempre foi fazer uma geração olhar para o lado, se distrair, olhar para o que estão fazendo, olhar para o que estão falando, olhar para o que está tendo, olhar para o caos, para o mundo. A estratégia de Deus foi sempre uma: ei, olha para mim, olha para o alto, levanta a tua cabeça, dependa do céu, não dependa da terra, dependa daquilo que é espiritual e não daquilo que vem de baixo. Ande com a tua cabeça levantada e seja guiado pela presença de Deus. Pode aplaudir a Jesus se for para Ele. Noé sabia que os dias eram escuros, queridos, e você precisa saber. Preste atenção onde você tem parado os seus olhos, preste atenção onde você tem gastado o teu tempo, preste atenção no que você tem perdido tempo. Gaste tempo em ver as coisas celestiais. Ah, pastor, eu não gosto de ver a Bíblia, não gosto de ler a Bíblia. Vai para a praia, olha o mar, olha o passarinho, olha alguém, olha alguma coisa, olha o irmão do teu lado, que mesmo às vezes não sendo daquele jeito, ele é teu irmão, e ele tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Olhe para as coisas de Deus, cara. Contemple a criação. Contemple o milagre. Lembre de onde você estava. Lembra do teu deserto. Lembra de onde Deus fez. Deus te entregou um plano lá. E talvez hoje está tudo confuso aqui, porque às vezes você transfigurou. Você mudou. Tudo bem, nós mudamos. Glória a Deus por isso. É de glória em glória. Então é uma mudança constante. Mas tem coisa que não dá para ser pior do que era. Estão comigo ou não? Tem que melhorar. Tem que avançar. Tem que sonhar. Tem que viver as obras de Deus. Tem que orar. Ah, pastor, mas eu orei e se não curou. O teu papel é orar. Quem cura é o Espírito Santo. Se ele achar que ele cura, ele cura. Se ele não achar, está tudo bem. Faça o teu plano, execute ele. Às vezes a gente fica terceirizando. Ora por mim, aí, ora por mim, ora você, filho. Os crentes 6 horas. Ora tu. Esses dias foi um lá, eu estava lá na sala, lá na igreja, lá aconselhando, e não tinha ninguém. Ô pastor, ora por mim aí. Falei, tá, por o quê? Ah, sei lá, eu estava aí. Falei, meu irmão, dá licença, cara. No amor, né, eu falei para ele, né? Não, o cara não sabe nem por que vai orar e eu vou saber, cara. Né? Me dá um motivo, pelo menos, né, cara? Cara, a gente tem que ser efetivo, a gente tem que se entender, cara. Quem anda com Jesus, cara, não fica à toa, não fica... Cara, Deus vai fazer tantas coisas maravilhosas nessa casa. Deus vai usar tantos testemunhos, teu testemunho vai trazer tanta alma para esse lugar, vai trazer tanta vida para essa casa, vai trazer tanta esperança em corações esperançosos que você não faz ideia. Deus está escrevendo através do teu deserto uma história maravilhosa para ser escrita daqui 3, 4, 5 anos, uma geração olhar para você e falar, meu Deus, isso é Jesus, cara. E você sabe disso. E Deus vai fazer algo maravilhoso, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Aumenta a tua expectativa, família. Aumenta a tua expectativa. Porque é algo do céu que está vindo para vocês. Não vai vir da direita nem da esquerda, vai vir do alto. Vai vir do alto. E cria essa expectativa que Deus vai fazer algo maravilhoso. Deus me fala que eu estou diante de Deus, declarando sobre vocês, é algo maravilhoso. É algo extraordinário, é algo que a gente não faz ideia. É o que Deus vai derramar sobre a vida de vocês nessa estação, em nome de Jesus. Glória a Deus. E por fim, eu não falei que ia terminar? Faz uma porta. Pega isso, talvez você aguentou eu falando até agora para isso. Uma porta, falar uma porta. Uma entrada. Não era para falar uma entrada, mas já que você falou, tudo bem. Um acesso. Queridos, ninguém entrou na arca por outro caminho. Ninguém foi salvo por atalhos ou por concessões. Por ser vizinho, amigo de futebol de Noé, corria com Noé, era da patota de Noé,
ninguém entrou na arca por um outro caminho que não fosse a única porta. E o que isso fala para mim e para você, amados? Não há salvação fora de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, queridos. Não há salvação sem Jesus. João capítulo 10, versículo 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E a porta também revela uma outra verdade aqui. Não foi Noé que a fechou. Foi Deus que fechou a porta. E o que eu entendo isso? Tem uma hora que fecha. Tem uma hora que fecha. Foi Deus quem fechou. Só que tem um tempo de acesso para as nossas decisões. E quanto mais os dias passam, sabe o que eu vejo, queridos? Que está ficando uma frestinha. A gente tem que falar sobre isso. Porque Jesus está voltando. E vai ser como nos dias de Noé. Está escrito. Não sou eu que estou falando aqui. Hoje a porta está aberta. Amanhã eu não sei. Muitos ouviram, muitos se interessaram, muitos viram, mas nenhum decidiu entrar com Noé naquela porta. Muitos desperdiçaram seu tempo, seus recursos, seus talentos, seus planos, seus dons, e eu te digo com amor e temor diante de Deus. Não adie aquilo que Deus está te chamando para fazer hoje. Por isso obedecer, queridos, não é uma opção, é uma urgência. E depois de explicar cada detalhe desse textinho aqui que nós lemos, versículo 22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Curva a tua cabeça e feche os teus olhos.